Mudanças na escalação do Flamengo para o jogo contra o Internacional. E também vamos estar falando sobre todo o cronograma do Flamengo para esse jogo de domingo, às 11 horas da manhã, lá no Gigante Beira-Rio. E também vamos estar falando sobre arbitragem, provável escalação aí, né? E desfalque de última hora do Flamengo. Fala, nação. Jorginho Santana, canal Jorginho Só Flamengo, passando aí, né? Te deixar super informado sobre a informação do nosso Mengão queridão. Então vamos lá, né? Porque no treinamento desta semana aí, né? O técnico Jorge Sampaoli aí teve propor mudanças aí, né? E testou o Everton Ribeiro no lugar do Vidal aí, né? Então essa pode ser uma das novidades aí, né? Do nosso treinador aí, né? Nesse jogo contra o Internacional, ele que não costuma repetir os times aí, né? Sobretudo nos trabalhos anteriores aí, né? Dificilmente a estrutura dele é muito alterada para para uma segunda partida, né? E o treinador argentino aí, né? Pelo acordo no penúltimo treino desta sexta-feira aí, né? Contra o Internacional, testou, né? O Everton Ribeiro ali, né? Que teve boa participação quando entrou contra o Ñublense do Chile pela Libertadores aí, né? Entrou no lugar do Vidal e pode ser aí, né? Ajustado aí a tá entrando como titular nessa partida aí, né? No lugar do Vidal, né? Fazendo uma inversão ali com o Gerson, que jogou um pouco mais avançado. Vamos estar passando aí na provável escalação do Flamengo para esse jogo contra o Internacional, né? E também vamos estar falando aí, né, sobre como é que foi a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, porque os mandantes venceram 7 das 10 partidas aí, né? O favoritômetro acertou todas essas vitórias aí, né? Com 8 acertos no total. Agora os dados apontam que os visitantes têm maior potencial na rodada aí, né? Sendo favoritos em 8 jogos aí, né? E o Flamengo é um deles aí, né? Como você pode ver aqui, né? O favoritômetro dessa semana aí da segunda rodada tem o Flamengo aí, né? Como um dos favoritos à vitória, aí, seguido de Fluminense, Corinthians e São Paulo, que jogarão fora de casa aí, né? Uma coisa aí, né? A gente acredita sempre na vitória, com certeza, e tá aí, né? Os estudos dizendo o que a gente espera nesse jogo aí, né? E o desfalque de última hora do Flamengo para esse jogo aí, né? É o Bruno Henrique, porque novamente por planejamento aí, né? Bruno Henrique ficará fora e não viaja para Porto Alegre para o jogo contra o Inter, né? Ele que não foi a campo para treinar junto com o elenco aí, né? Nos últimos 2 dias aí, né? Tá seguindo o cronograma da comissão técnica aí, né? Ele que jogou contra o Curitiba, a gente que vivia a expectativa de estar vendo ele contra o Newblense e agora contra o Internacional, né? Ele ficou de fora aí 10 meses aí após a grave lesão aí, né? Então, né, ele não é que ele regrediu no tratamento, né? Ele não regrediu, ele está super bem, mas o retorno aí, né, faz parte aí, né, do planejamento do DM do Flamengo em conjunto com o departamento de futebol, né? Então, nas 2 últimas sessões aí na campo aí, né, o nosso Bruno Henrique não foi a campo aí, né, e ficará de fora dessa partida contra o Internacional de Porto Alegre aí, né, pela segunda rodada, mas a gente que aguarda aí, né, o nosso BH27 retornando aí, né, no jogo de quarta-feira contra o Maringá, ou pelo menos, ou no próximo jogo que é domingo contra o Botafogo aqui no Rio de Janeiro aí, né, Flamengo que mandará sua terceira partida pelo Campeonato Brasileiro 2023, né? E nos treinamentos aí, né, do Flamengo, no CT Ninho do Urubu, né, a gente pôde ver aí, né, que o Jorge Sampaoli não quer perder tempo aí, né? Ele que estreou dessa semana aí, né, no seu primeiro jogo aí, né, como mandante na Libertadores aí, né, vencendo por 2-0 no Nublense. E o nosso técnico argentino aí apostou nos treinos mais longos e gritos para manter o elenco ligado aí, né, identificar a ação da protagonista, a bola aí, né? Ele que pediu bastante o tac, 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 né? Buena, muitos gritos aí, né? O vídeo que viralizou durante a semana aí, né? Os treinamentos do Flamengo no CT Ninho do Urubu, né? Com Jorge Sampaoli e sua comissão técnica, incentivando bastante o elenco do Flamengo aí, né? A dar o tapa mais forte na bola aí, né? A gente pode estar vendo aqui
Dá pra ver aí, né? Ele pedindo taca, taca, taca aí, né? Pedindo pros jogadores ficar mais atentos aí, né? Na jogada e escutar o barulho da bola aí, né? Saindo, passe mais forte aí, né? Treinando passes para frente aí, né? Para os jogadores estarem bem ligados aí, né? E o cronograma do Flamengo aí, né? Dessa semana até o jogo contra o Internacional, vamos estar falando agora aqui, né? Que o Flamengo treinou na quinta-feira sem folga, né, no período da tarde, na sexta-feira já treinou e visando o jogo contra o Internacional, onde testou aí também as mudanças no time aí. E os atletas fizeram também um treino hoje na parte da manhã, né? E após encerrar as atividades, a delegação faz os preparativos aí finais para o embarque para Porto Alegre, né? A saída do CT Ninho do Urubu está programada para ocorrer às 1 hora aí, né? O embarque e o embarque do Flamengo para decolar às 3 horas da tarde aí, né, do aeroporto Galeão e o pouso lá na capital Porto Alegre aí, né, às 5 horas da tarde, com o elenco já focado nesse jogo aí, né, desde do término do jogo contra o Nublense aí, né, e em solo gaúcho aí, né, o Flamengo ficará hospedado durante a noite deste sábado, deslocamento para o estádio Beira-Rio aí, às 8h45 da manhã, né, desse domingo, e a chegada ao palco do confronto aí, né, prevista para as 9h15 da manhã, né, e as equipes entrando em campo aí às 11 horas da manhã, horário de Brasília aí, né, e a volta para o Rio de Janeiro está programada para a saída de Porto Alegre às 15 para as 4 da tarde e pouso aqui no Rio de Janeiro por volta das 18 horas da noite aí, né, 6 horas da noite, após esse jogo aí, né. Vamos estar falando aqui, né, de uma provável escalação, né, porque a gente está julgando pelos testes que ele fez na sexta-feira, que foi um treino mais longo aí que ele teve para armar o time contra esse jogo contra o Internacional, né? E a provável escalação aí, né, divulgada pelo Fred Gomes, repórter da Rede Globo, que cobre o dia a dia do Flamengo aí, né? Terá o seguinte time aí, né? Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Marinho mantido ali, né, na ponta direita ali, né? Thiago Maia, Everton Ribeiro no lugar do Vidal, Gerson, Ayrton Lucas, Gabigol e Pedro aí, né? Mantido também no ataque do Flamengo. Agora vamos aguardar aí, né? 1 horinha antes da partida aí, né? Para estar divulgando aí, né? O time que irá a campo contra o Internacional, né? Agora vamos estar voltando um pouquinho aqui, né, no próximo jogo do Flamengo, que é na quarta-feira contra o Maringá, né? Isso porque o campo do Maracanã aí, né, que teve 5 jogos em 7 dias aí, né? E com certeza teremos baixa, um gramado de baixa qualidade aí, né? Com risco aí, né, por sequência aí, né? Que a gente sabe aí, né, que o Maracanã já sustenta jogos de Fluminense e Flamengo, né? Flamengo e Fluminense, e agora aí, né, o Vasco ganhou da Justiça ainda para jogar contra o Palmeiras no domingo. Menos de 72 horas aí, né, do jogo do Fluminense, que é no sábado, né? Então, né? É, o Maracanã que vem chamando a atenção neste início de temporada devido à qualidade do gramado aí, né? Para a reta final do Campeonato Carioca que já não estava em boas condições, né? Além de Flamengo e Fluminense mandarem os jogos aí, né, no Maracanã, a partida entre Vasco e Palmeiras entrou de forma inesperada aí, né, na agenda, após decisão judicial confirmada no dia 18, né, fazendo com que a grama do Maracanã sofresse um desgaste não planejado aí, né? Lembrando que o Flamengo tem um jogo muito importante aí na quarta-feira. E o Maracanã tá sofrendo jogos seguidos sem intervalo de 72 horas aí, né? Causando danos que não conseguem ser totalmente reparados aí, né, na partida. Os duelos consecutivos afetam o trabalho metabólico da grama, né, de crescimento aí, né, o que representa um desgaste mais aparente. Já tem aquela parte ali do Maracanã que não recebe luz do sol aí, né, tendo que sempre ter aquela máquina passando aquela luz artificial para ajudar no crescimento da grama aí, né. Então a sequência desses últimos 5 jogos dentro de 7 dias no Maracanã foram esses, ó: Flamengo contra o Curitiba,
Aí teve um intervalo de 51 horas aí, né? Já teve o jogo entre Fluminense e de Strongest pela Libertadores. Aí, passado 26 horas aí após esse jogo, teve Flamengo e Nublense pela Libertadores. E agora, 66 horas após essa partida, vai ter Fluminense e Atlético Paranaense pelo Brasileirão. E dentro de 24 horas aí, né, terá Vasco e Palmeiras aí, né? Então, nenhum desses jogos teve 72 horas de intervalo aí, né, para o gramado do Maracanã se recuperar, né? E agora isso aí, né, tá cada vez mais visível aí, né, sempre, desde sempre aí, né, que o Flamengo precisa urgentemente ainda do seu estádio próprio, que não dá para ficar brigando com o governo do estado, judiciário, por, por medidas aí, né, de barrar o Vasco de jogar no Maracanã. Engraçado, né, no Engenhão é um estádio público também, né, mas só joga o Botafogo, né? Porque o Vasco não vai lá dividir o Engenhão com o Botafogo. Ficaria de boa, filho. Do jogo, ele fazia o que ele queria fazer lá no São Januário, lá, né? Tentar ajeitar um pouquinho o estádio deles. Pô, aí quer ficar brigando para jogar no Maracanã. Brincadeira aí, né? Então vamos estar falando da arbitragem para esse jogo aí, né? Porque a FIFA bateu o martelo e o péssimo árbitro Ramon Abate Abel de Santa Catarina aí, né? Árbitro FIFA, apitará a partida aí, né? Assistido por Bruno Bosquilha do Paraná, árbitro FIFA também, né? E o bandeirinha aí, né? Marcelo Carvalho Van Gassi de São Paulo aí, né? E o VAR ficará por conta do Rodolfo Toschi Marques do Paraná aí, né? Lembrando que o jogo entre Flamengo e Internacional será amanhã, né, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo que busca sua terceira vitória consecutiva fora de casa aí, né? O favoritômetro já mostra o Flamengo como favorito nessa partida aí, né? O Internacional que sai a bola ali com uma linha de 3 e usa os espaços aí, né? De um lado, um atacante ponta de velocidade e do outro lado o alemão também como velocidade, mas deixa a brecha aí, né? Que o Flamengo pode aproveitar aí, né? Invertendo o Gabigol para fazer um facão pela esquerda, né? E o Pedro caindo mais centralizado e pela direita ali, né? Então a gente que aguarda uma ótima exibição do Flamengo aí, né? E uma vitória, o Flamengo conquistando mais 3 pontos fora de casa, que é muito importante aí, né? Que eu vejo totais condições de sair vencedor dessa partida aí, né? Lembrando que o Internacional vem de um empate aí, né, uma vitória na Libertadores, né, no último meio de semana, e um empate na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, onde deixou bastante espaço aí, né, nas costas do meio-campo ali, né, para a lateral. Então, uma jogada de intermediária para um atacante fazer um facão será de grande importância no jogo aí, né, para sair os gols do Flamengo aí, né? Então vamos aguardar o horário da partida, lembrando que estaremos aqui num pré-jogo aqui, né, falando tudo dessa partida aí, né, assistindo o jogo de forma react e fazendo um pós-jogo aqui no canal Jorginho Só Flamengo. Te convido a curtir e se inscrever no canal. Se você está pelo Facebook, clique no link acima do vídeo, dá aquela moral, fortalece o like, se inscreve aqui no canal do YouTube. Tamo junto, nação, valeu!